Foco no afeto de número 200, tema: desafinidade não tem cura, mas tem remédio, distância saudável. Gente amada, gente querida, quem já não padeceu do convívio com pessoas com quem não tem afinidade, porque por obrigação social tem que estar do lado dessas pessoas? Então, no compromisso social, somente em família, né, que é um projeto que eu agradeço demais a existência da família, mas o projeto está longe de estar terminado, não é? A gente vai sempre pensando para melhor. Então, muitas vezes você tem aí uma festa para ir, você tem uma reunião familiar, ou até aquelas reuniões familiares sacais, né, em que você é obrigado a ir, senão você vai pagar uma taxa de desaforo absurda. E você vai estar lá aquela pessoa, ou aquelas pessoas estarão lá aquelas pessoas com quem você não tem um grau de afinidade alto, ou tem um grau de desafinidade muito grande, pessoas que para você são desagradáveis, pessoas cujo convívio é sempre conflitante, não há entendimento, não há percepção, e você tem que pagar um mico, pagar um mico mesmo, né? Quem já não? Primeiro, gente, isso acontece com todo mundo que está aqui nesse esquema social. A gente nasce em famílias, e quando a gente convive com família, que a gente não trabalhou, a gente não elaborou o convívio, aí a gente tem que pagar esses micos. Quem já não? Você é convidado para uma reunião, para um encontro, e aí você na hora já pergunta: quem vai estar? Vai estar A, B, C, D, F, G, H, I, J. O H vai estar? Meu Deus do céu, o H vai estar lá. Você pensa, né? Dificilmente a gente fala: olha, o H vai estar lá, mas eu não tenho nenhuma afinidade com o H, e vai ser extremamente desagradável encontrar essa pessoa. Com o H eu não tenho afinidade. O H é uma pessoa que é extremamente inconveniente para mim, para minha sensibilidade. Eu não tenho nada a ver com essa pessoa, é inconveniente, as brincadeiras, o jeito, é pesado, o ambiente fica pesado. Às vezes uma pessoa é capaz de estragar uma reunião que tem alto grau de desafinidade. Aí, não raro a gente descobre que a pessoa convidou o H ou por falta de percepção, ou por conveniência, ou por pressão social mesmo. Ou seja, é um nível primitivo de consciência. Então, aí você é obrigado a conviver com essa pessoa. Ou você paga o mico ou de ir lá e aguentar esse H, ou então você paga o mico por não ter ido. Porque aí você fica estigmatizado. As pessoas vão olhar para você e falar: poxa, mas você custava ir. Nossa, porque estava fulana, estava a vovozinha, a bisavó. A bisavó talvez morra esse ano, meu Deus do céu, você não foi lá, meu Deus do céu. Quanta gente eu ouvi dizer que, porque talvez a bisavó morra durante 10 anos, e a pessoa ficou pagando mico só porque, de repente, sem querer, a pessoa está torcendo para a bisavó morrer, o que é um absurdo. Mas no raro isso acontece. Pô, mas a bisavó não morre nunca, caramba, todo ano eu vou ter que ficar lá aguentando pagando esse mico, não sendo psicopata. Psicopata é assim direto. Eu estou dizendo que até uma pessoa que tem sentimento, que tem compaixão e tudo, e quando ela, o fato dela ter que ir a uma reunião, essa reunião onde está a bisavó significa assim, aquele ponto, aquela moeda de chantagem. Mas a bisavó está lá, ela pode morrer esse ano, a gente não sabe, talvez ano que vem ela não esteja aí. Aí a pessoa que não tem a destreza, ela vai, paga o mico e eventualmente acaba torcendo para essa bisavó bonitinha, fofinha, morrer. A saída saudável: não, olha, a bisavó vai estar lá, né? Tá, mas eu já fui ver a bisavó semana passada, né? Mas o aniversário dela vai ser domingo. Tá bom, então sábado eu vou. Ou segunda: mas você não vai estar na festa? Não, eu vou no sábado, faço uma festa para ela. Eu levo bolinho, a gente faz um lanchinho gostoso. Ou na segunda-feira. Mas no domingo eu não vou, porque não vai ser saudável para mim, de jeito nenhum. E aí vai, e olha, vai aproveitar mais a bisavó.
vai ficar conversando com ela de mãozinha dada, olhando no olho, tendo uma conversa mais íntima, mais próxima, porque um velhinho em festa, gente, o velhinho ele fica com uma leve noção do que está acontecendo, porque já a percepção está um pouco comprometida, de um modo geral, não é? Então fica aquela coisa, então, às vezes tem gente brigando no quarto e o idoso está, nossa, de família unida, né? Que festa, né? Está todo mundo se estapeando lá no quarto, o idoso não percebe muitas vezes. Então, quer dizer, não ir não vai significar muita coisa. Não. Vai perguntar, e o fulano? Ah, fulano vem amanhã. Ou então se a pessoa foi antes, não, mas fulano veio ontem. Ah, veio ontem, ah, é verdade, fulano veio ontem. Então, o fato de as pessoas te constrangerem, te fazerem uma coação, uma coerção, por chantagem, uma chantagem emocional até baixa, você ficar debaixo dessa chantagem, ou seja, você virar um cordeirinho dessa chantagem, é horrível para você, para as pessoas da festa. Eventualmente você não quer ir porque tem pessoas ali com quem você não tem afinidade, é um negócio sacal, chato para você, digamos que seja, né? Quando é bom, tudo bem, então não tem nem por que eu estar falando aqui se fosse tudo bem. No caso de não ser bom, então respeita-se isto. A dita aqui é assim, respeita. Se você não tem afinidade, se vai ser um saco para você, não vá mesmo. Dá um jeito de contemplar aquela pessoa em torno de quem será feita a festa e pronto, você fica bem. Vai ficar bem na fita, porque na fita você só fica se for lá, mas essa fita, olha, essa fita apodrece rapidinho. Essa fita não fica, o que fica é o afeto que você trocou com a bisavó, porque a festa é dela, ou de quem quer que seja, bisavó, prima, tio, não sei o que, mãe, irmão, sei lá o que for. O importante é que você arrume um tempo, se você tem afeto de fato pela pessoa, para quem está sendo feita a festa, digamos. Então é importante que você esteja com essa pessoa em algum momento, um dia antes, um dia depois, para você não entrar em indignidade, não ter que submeter a sua saúde a esse ataque, a ponto de você começar a ter fantasias na tua cabeça, fantasias malucas, como essa da pessoa que eventualmente se pega pensando, poxa vida, eu me peguei pensando quando é que a avó vai morrer, quando é que a bisavó vai morrer, porque eu não aguento mais ir nas festas, ou almoços, jantares, não sei o quê. Porque quando a pessoa pensa um treco desse, e não é muito raro pensar, eu estou falando de gente boa, eu não estou falando de gente psicopata não, estou falando de gente que tem coração, é que a pressão está tão grande, que a pessoa começa a enlouquecer, começa a delirar, isso é um delírio. A pressão é tão grande, a pessoa começa a delirar e começa a perder a noção, porque ela não aventa sequer a hipótese de falar não. Aí a gente cai naquele vídeo lá, como dizer não. É preciso aprender a dizer não, porque quando você não fala não para fora, você está dizendo não para você. E quanto mais você fala não para você, você adoece. Já falamos disso longamente naquele vídeo lá. Tem lá o vídeo como falar não e como ouvir o não também, que é uma outra história, né? Então, neste caso, nesse exemplo, você tem que aprender a falar o não. Se os outros lá aprenderam a ouvir o não, beleza. Se eles não aprenderam a ouvir o não, problema deles. Por que problema? Porque essa indiferença, essa frieza não tem diferença nenhuma. O problema é deles. Eles estão com um problema. Aí você pode rezar por eles, mandar uma energia amorosa para eles, mas não se desgastar, não acabar com a tua saúde, não acabar com a tua energia boa. De jeito nenhum. Respeitar o grau de afinidade. É tão interessante isso, gente, porque a gente vê, por exemplo, laços consanguíneos. Laços consanguíneos, há um pressuposto ridículo, absurdo, totalmente infundado, de que se você é da mesma família consanguínea, você tem afinidade, porque um parece com o outro, a cara desse aqui é muito parecido com a cara, são irmãos. Às vezes estranha-se quando dois irmãos são diferentes. Aí fica procurando pontos em comum fisicamente, né? Às vezes são todos iguais, às vezes são gêmeos, mas não tem nada que ver. A personalidade de um com o outro, o jeito de um com o jeito do outro, a forma de ver a vida de um com o outro, muitas vezes não tem nada a ver. E as pessoas ficam medindo pela função social. Ah, se você é irmão, você tem toda uma lista de deveres do irmão. A pessoa esqueceu você. Ela esqueceu, nem está pensando em você, ela esqueceu.
Esqueceu você. Ó, tem a lista aqui, olha, irmão tem que fazer isso, irmão tem que fazer aqui, tem que fazer mais não sei o que, fazer mais não sei o que lá. Quer ficar bem na fita com a gente? Faça tudo isso. Não fez uma dessas coisas, você deve satisfação. Tem que explicar para a gente por que você não seguiu as regras, não atendeu ao regulamento do comportamento em relação a irmão, a mãe, a pai, a filho, a tio e etc. E tal. Ninguém pergunta, olha, você tem visto o seu primo, irmão, tio, pai? Não tenho ou tenho. Quando tenho visto, ninguém pergunta, está sendo bom? É difícil alguém perguntar, e aí, está sendo bom o convívio? Ah, você tem visto o seu pai, seu tio, seu irmão, você não sei o que lá? Ah, que lindo, né? Então você está cumprindo o protocolo. Agora, você tem visto? Não tem visto. Nossa, por quê? O que está acontecendo? Nossa, não, mas você tem que dar um jeito. Você tem que... Olha, até a pessoa pode ter algum problema, e aí a constelação familiar, que é outra terapia que eu recomendei lá no outro vídeo também, a constelação familiar ajuda muito a gente se libertar de certos hábitos familiares que a gente herda, ok? Então a pessoa não constelou ainda, então ela está ainda meio travada com algumas relações. Ah, mas não é deste ponto de vista que o social cobra, porque não está pensando na saúde. O social vai, não, você tem que ir, porque afinal a família tem que parecer pelo menos unida. Porque a sociedade tem que parecer unida e coesa o máximo possível, é tudo para parecer. Não é, a gente sabe que não é, e não tem nenhum problema de não ser tão coesa, assim, tão semelhante assim. Vale muito mais uma sociedade onde tem o respeito às diferenças. É deste pensamento que esse pensamento tem que parecer, porque a família, você não, mas sua mãe, nossa, seu irmão não, você tem que ir lá ver, você tem que estar junto, você tem que ser amigo do seu irmão, você tem que ser amigo do seu tio, do seu não sei o que, tem que ser, meu Deus. A pessoa vai forçar uma barra, vai ficar doente, vai ser um saco para os dois, porque se a afinidade é pequena, vai ter que ter aquele grau de convívio, aí começa conflito, meu Deus. A facilidade que a gente tem para lidar com as diferenças no social é quase nula. Porque é pregado praticamente o tempo todo a competição entre pessoas. Principalmente quando o grau de afinidade é pequeno, é quem tem mais o que do que o outro. Quem tem mais o que do que o outro? Quem tem mais coisas? Quando tem afinidade, não, aí a coisa é um pouco mais leve. Não é garantia de que seja leve, mas é um pouco mais leve. Às vezes bem mais leve. Então esse pensamento de que tem que juntar a família parecendo que é unida e materialmente permanecer unida, isso é coisa de cartel, de facção, de máfia. Ou seja, guerra, poder. A família, teoricamente, nasceu para o afeto. Teoricamente nasceu. Lá atrás não tinha nada a ver com afeto, não era conveniência. Lá, bem antigamente, era por conveniência. Somente de uns 12 mil anos para cá, quando a gente se tornou sedentário, aí a coisa era bem por conveniência mesmo. Aí o tal do afeto, segundo uma psicóloga que eu li, ela fala que é do século VII, o início da iniciativa da união por amor. A iniciativa, não da instituição da união por amor. A instituição da união por amor é coisa muito recente, do século passado. A privacidade, então, gente, é uma coisa muito recente. Privacidade nem os reis tinham. Os reis que eu estou falando, no século XVIII, século XVI, não tinha. Era tudo uma mistura de gente, um bando de gente misturada, uma promiscuidade absurda. Então tem muita gente hoje que está vivendo num apartamento de 30 metros quadrados e que tem vida melhor do que todos os reis juntos, porque tem a privacidade, existe o respeito à privacidade. E essas pessoas ainda com uma boa cabeça, que não se obrigam a conviver com pessoas com quem tem baixo grau de afinidade, e que também tem a cabeça boa para entender isso como saudável e comunicar isso, sabem falar não importa a reação ou resposta lá do outro lado, essas pessoas têm uma vida maravilhosa.
Então, gente, até convido vocês que estão aqui, pessoas amadas, pessoas queridas, dá uma olhadinha aí na sua vida. Dependendo de como for, você pode estar tendo uma vida maravilhosa, uma vida muito boa. Tudo bem, você pode não ganhar aquilo que você gostaria ou que você sente que você merece. Já concordo, não sei quanto você ganha, mas acho que você tinha que ganhar mais, né? Você tinha que ter mais, isso a sociedade torna precário, né? A gente já falou isso várias vezes. Pode não estar perfeita a tua vida, mas se você está numa casa que ninguém, por exemplo, você mora sozinho, que é o ideal, você mora sozinho, entra na tua casa quem você quer, na hora que você quiser. Aí você visita pessoas quando quer e se quiser. Olha, isto é a melhor forma de viver do meu ponto de vista. Porque você não está obrigado a convívio promíscuo. Porque a afinidade é um treco dinâmico também. Você pode viver com uma pessoa, 2 ou 3 dentro de casa, isso é um paraíso, digamos assim. Mas é dinâmico. Tem hora que um está de um jeito, outro está de outro jeito. A gente é dinâmico. Então a afinidade não é uma coisa que está estática, parada. Não é? A gente gostaria muito que fosse. É que quando você encontra pessoas que têm um nível de consciência bem diferente do seu, aí esse grau de desafinidade chega a ser lesivo para você ou para outra pessoa. Geralmente é para os dois. Tem um sempre que é o dominante, que vai incomodar, né, o outro, mas esse está fazendo isso por reação. Ele também não está confortável com sua presença, não. Sua presença está incomodando, você não fala nada, mas ele olha para você, ele fica incomodado. Você tem coisas, você tem cara de ter coisas que ele jamais terá. Coisas, não estou falando só objetos, você tem uma liberdade, você tem uma luz que incomoda profundamente. E a pessoa é chata por natureza, ou seja, ela acha que tem que espezinhar, ela acha que tem que cutucar a pessoa para ver se a pessoa é de fato, para botar a pessoa em xeque, para ver se a pessoa de fato é feliz, enfim, as coisas que tem demais por aí. Então, fechando este raciocínio, esse pensamento de que família tem que ser tudo, tem que ter um convívio muito próximo, tem que estar todo mundo bem com todo mundo tem que ser amigo de todo mundo, isso não existe. Isto não existe sem se forçar a barra e sem que haja alguma violência interna. Não tem, isso daí é coisa de máfia. Máfia é assim, porque a gente domina não sei o que bairro ou que cidade a gente domina, então a gente tem que estar sempre junto, não importa. Eu tenho que te aturar, você tem que me aturar. Aliás, não é nem aturar, a gente fica junto. Então não importa se você tem um pensamento diferente, se você tem um hábito diferente, que ali vale a lei do mais forte. Quem fizer barulho e incomodar o que é mais forte, ele vai apanhar e vai ficar quieto de medo, e por aí vai. É poder. Aí é relação destrutiva. Aí não estamos falando de afeto. Estamos falando de guerra, né? Quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Para o amor poder voltar, o poder sai, aí o amor volta. Parece que a sociedade, ela vê a desafinidade como uma doença da qual nós temos que nos curar. Aí vem aquele parente e está falando, escuta, puxa vida, né? Você acho que você tem problema, porque você não aceita o convívio com outras pessoas, você é muito intolerante. Você é uma pessoa que você tem limitações, você precisa superar essas limitações, você tem que se relacionar mais, você tem que ser mais cordial com as pessoas. Mas ele não está nem vendo, ele está vendo a conveniência da junção, ele não está nem vendo o quanto aquilo lá te incomoda. O quanto aquilo lá é lesivo muitas vezes para você, não é nem só incomoda, é lesivo para você. Ele não está vendo. Porque ele tá falando em nome do dogma social. Não é ele que está falando, ele é um zumbi, porque ele já está aqui do lado, ele já está... Níveis de consciência e compaixão. Um vídeo onde eu falo disso, sobre zumbis. A pessoa está do lado, quem fala não é ela, são os dogmas sociais que falam. No caso, lá no vídeo, falo de religião, falo de partidos políticos, sistemas financeiros e por aí fora. Nesse caso aí está falando em nome da sociedade, quer dizer, ele mesmo está fora, o corpo dele está sendo usado de médium para o espírito da sociedade. Então, você tem que ser tolerante, você tem que ter compaixão com as pessoas, tem que ter generosidade com as pessoas.
Ele não está percebendo que o convívio ali com o outro é muito chato. Ele não pergunta, olha, o que você sente quando você está na presença deste ou daquele ali que você costuma evitar? Aí o outro fala. E se ele for, de fato, empático, se ele estiver percebendo você, ele vai te entender. Ele poderá não concordar, mas ele vai perceber em você o quanto é incômodo, o quanto aquilo é lesivo a você, e ele vai compreender. Ele poderá não concordar, mas ele vai compreender. Só que esta visão que eu estou dramatizando aqui é a coisa mais rara que existe. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a dizer não mesmo. Não tem jeito. A gente tem que aprender a falar não. A gente tem que ter um ditado maravilhoso. É melhor ficar vermelho de vergonha ao dizer não do que depois roxo de raiva por não ter dito não e ter se submetido a condições indignas, estressantes, ter se submetido a provocações e por aí afora. Você sai de lá de saco cheio, você sai de lá desgastado, porque você vai com afeto, aí aquele afeto é sugado, não é aí as pessoas exigem de você uma performance e ela não é natural, você tem que fazer uma personagem, tem que ser convincente. Meu Deus, uma energia é pior do que... Olha, teatro não dá esse desgaste, porque você está numa personagem, você está lá vestindo aquela personagem e pronto, acabou a peça de teatro, você tira aquilo lá, você não entrou com a sua profunda emoção. O exercício da personagem do teatro não sugava a sua energia, você treinou para fazer aquilo ali. Você jamais vai pensar em brigar com o público ou brigar com aquele que interage com você, que é o seu parceiro ou sua parceira de palco ali, né? Não tem esse desgaste. Ali, no ambiente onde tem desafinidade, é um ambiente de guerra. E aí você é induzido, se você não aprendeu a falar não, então, se você não decidiu ficar vermelho de vergonha por um tempo, porque depois passa, se você não decidiu ficar vermelho de vergonha, então você vai ficar roxo de raiva depois, porque essa raiva vem, uma hora vem. Aí você pode ter ataques de reatividade, porque container de detrito emocional fica lá, gente. Se a gente não sabe a hora que sai, a gente não sabe a que tipo de provocação esse detrito é disparado para fora. Você vomita, e como é que você está? Não, amanhã às 15 horas e 8 minutos e 4 segundos eu vou vomitar. Não, você não tem esse controle. A gente até não quer vomitar, e de repente quando vem você vomita, aí depois você nem vê que horas isso está acontecendo. Você tem controle sobre isso. Do mesmo jeito que a gente não tem controle, tanto controle sobre a reatividade. O que resolve, o que ajuda você a limpar a reatividade, aumentar a percepção, para que você não tenha esses vômitos de detritos emocionais, é a meditação. Isso aí sim. Porque quando você começa a ficar com raiva, você na hora percebe, de tanto que você medita e treina o estado meditativo, você na hora percebe, opa, estou começando a ficar com raiva, isso aqui é doença. Quando a pessoa não medita, ela começa a ficar com raiva daquele parente que convide, que insiste, intima a ir para a festa. Não é convite, né? Família não convida, intima, né? Você está intimado aí no aniversário da tia Quincota a semana que vem. Ai de você que não vá, né? Quando o cara medita, ele recebe a intimação, ele entra em raiva, ele começa a ficar com raiva, mas na hora ele percebe. Dependendo do quanto medita e há quanto tempo, ele nem entra na raiva mais. Porque ele está seguro de que vai fazer aquilo que o coração dele disser para fazer. Porque ele está no estado meditativo. Então ele não tem medo de nenhuma intimação. Ele fica tranquilo, de tanto que meditou, de tanto que permanece no estado meditativo, que é o nosso estado de excelência. Agora, não sendo isso, gente, a gente tem a intimação, a gente recebe a intimação, a gente começa a virar no girar. Lá por dentro a gente fala, meu Deus do céu, e já começa a xingar por dentro. É nesta hora, quando você medita, é nessa hora que você tem que virar o botãozinho. Opa, parou. Respira pelo diafragma, volta à presença, porque na raiva você sai de você vira um zumbi, sob o comando da reatividade, dos detritos emocionais. Você volta a você, e aí
de propriedade de você mesmo, aí você responde, não, não vou. Não, mas eu não sei o que, não. Eu lamento muito, mas eu não vou. Você não está com raiva da encheção de saco, até porque você está entendendo, empaticamente, você está entendendo, porque quem está no estado meditativo tem empatia. Aí você percebe o quanto aquela pessoa está sendo um zumbi, um fantoche dos dogmas sociais ali. Desse instinto de guerra típico do estado de praga biológica em que a humanidade ainda está. Então, o cara está lá provocando, mas aí o sujeito que está centrado, o cara que medita, permanece no estado meditativo, ele conversa com o outro. O outro berra, quebra coisa, mas ele fica de boa. De boa. Em algum momento ele poderá se sentir provocado, mas ele sabendo como é que é, conhecendo a manha, né, com que botãozinho tem que apertar, aí fica mais fácil. E consegue. É respirando, pelo diafragma me olhando, e falando, olha, sentindo. De repente o outro fala, não, mas não é bem assim, é uma outra coisa. Bom, bom, então se é diferente, se é em outra circunstância, aí o coração sente. Aí você pode até mudar de ideia e falar, não, tá bom, então eu vou. Por que você vai agora? Não, porque eu vi que não vai acontecer o que eu não gosto de conviver, aquilo com o que não gosto de conviver. O nosso verdadeiro desafio, que a sociedade fala, não, você tem que vencer esses desafios, você tem que conviver com quem você não tem afinidade, porque afinal são desafios, você tem que aprender a superar os desafios, conviver com a desafinidade e superar. Que energia mais jogada fora dessa vida, gente. O verdadeiro desafio é a gente aprender a manter a distância saudável. É dizer esse não que eu estava falando agora e aprender a manter a distância saudável. Esse é o nosso verdadeiro desafio. E não ficar forçando barra com convívio com quem não tem afinidade. É a gente aprender a dizer não e manter a distância saudável. Esse é o grande desafio. Porque aí vem todo um imposto, uma taxa de desaforo. Porque não é, você não foi, você falou não, né? Você não se sujeitou a um convívio com desafinidade, você não se sujeitou. Aí vem o imposto, vem a multa, vem o processo, vem a nota promissória processada em cartório com juros, correção monetária, desaforo e etc e tal. E você está de boa. Porque você medita, você está com você está bem. Você percebe que você não está agindo doentiamente, é o pessoal que está. Quando você encontra as pessoas, você verdadeiramente é amoroso com essas pessoas. Porque aí você vai estar convivendo na dosagem compatível com o grau de afinidade. Você não está se violentando. Essa dosagem não tem um afinidômetro. Quero deixar claro aqui que eu não estou pensando em números, não é, gente? A gente tem um feeling, né? A gente tem uma percepção. Deu saudade. Quando dá saudade é porque a saudade é um indício de que está faltando convívio. Quando deu rejeição é porque já deu. Deu saudade, volta para o convívio. Então você, aí regido pelo teu coração, você está lá amorosamente com as pessoas. Elas não vão entender nada. Vão olhar para você e dizer assim, meu Deus do céu, em torno do que este cara gravita? Em torno do que ele existe? Que absurdo, que louco, que valores são esses? A gente tem esses valores, as coisas dão certo, as coisas dão certo justamente porque a gente tem esses valores. E ele não está nem aí com esses valores, ele despreza os nossos valores. Mas espera aí, esses valores são seus mesmo para dizer que são nossos valores? Não. Você adotou, né? Aquela pessoa adotou os valores, mas não foi você que criou. O quanto esses valores contemplam a sua saúde? Quase zero. Eles contemplam os seus interesses. É uma outra história. Desejos e estratégias de guerra. Mas você não precisa viver nisso. Esta mesma pessoa olha para você, percebe que você está lá inteirão, convivendo com amor e tal, o tanto que você sente que tem que conviver, com amorosidade, tudo direitinho. Aos pouquinhos, devagarzinho, ela vai percebendo que você está num universo de valores completamente diferente e que é bom. Ela percebe você melhor do que ela. No começo dá muita inveja, ela vai tentar te descer o cacete mais ainda, aumenta a taxa de desaforo, né? Mas com o tempo ela vai mudando. Só que você não está de terapeuta ali. Você não vai conviver, porque tem muita gente que convive em família
ou famílias, enfim, no social até, né? Que acha que não, mas a pessoa, eu sei de uma saída que ela não sabe, então vou conviver, vou levar porrada uma em cima da outra, mas eu estou lá, vou dar cara a tapa porque eu vou ajudar. Isso é ajuda, isso é compaixão. Não é bem por aí, gente, não é isso aí. Você não tem obrigação de ser terapeuta de ninguém. E principalmente se a pessoa tem, digamos, uma ideologia, tá lá adotando valores cegamente, e você está lá só para dar o exemplo, você voluntariamente vai lá para dar o exemplo. Isso é uma arrogância absurda. Você não tem que se subir, você vai sair de lá machucado, vai sair de lá estourado, mal visto, recebendo uma energia pavorosa. Deixa para lá, manda energia boa, isso você pode, e deve, no meu entender deve. Você pode mandar uma energia boa, manda energia boa, direto para você, para a pessoa e para todo mundo, não é? Ah, mas então como é que essa pessoa vai melhorar? Porque bateu aquela síndrome da compaixão. Muitas vezes a gente chama, às vezes é compaixão mesmo, muitas vezes é aquela culpa cristã. Não, mas eu não estou ajudando, eu tenho que ajudar, meu Deus do céu, eu não consigo ficar frio. E não é frieza, meu Jesus, não é frieza. Senhor, não tem nada a ver com frieza. Porque esta compulsão do convívio para ajudar, o que é isso? É policiamento ideológico. É porque ele está errado, eu estou certo, eu estarei próximo para ensinar para ele. É uma tremenda de uma arrogância. No fundo, com cara de Madre Teresa de Calcutá. Mas não é Madre Teresa de Calcutá, é Madre Teresa de calcular. Calculadora. 2 pontos para mim, 4 pontos para mim. Convivi 4 dias tomando porrada e estou lá. Já não é mais você que está lá, você está fora, é o zumbi do social, né? A ideologia social que está lá, você está mediunizando nesta hipótese. Então é a distância, gente, a distância amorosa, distância saudável, amorosa. Não importa que o outro lá esteja reativo, não importa. Aí a gente pode pensar, ele está precisando de ajuda. Não, até pode estar precisando de ajuda. Mas a gente só pode ajudar quando a pessoa pede. No máximo, é falar, se aceita uma sugestão. Se a pessoa disser sim, você dá a sugestão. E pronto, se ela gostar e perguntar mais coisas, vai firme, que às vezes a pessoa está no ponto. Às vezes você teve uma intuição de fazer uma sugestão. Se a pessoa, você é louco, você não, tá bom, tudo bem, era só uma sugestão, eu acho que eu pirei aqui. Não está na hora. O advento da consciência da pessoa não tem uma hora no relógio, tem uma circunstância. Eu gosto de trocar sempre, na hora certa vai acontecer. Como é ruim para o ego escutar isso, né? O ego odeia esse papo de hora certa. Que maldita hora é essa? Não é a hora, é uma circunstância. Quando junta isto, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, aquilo, e mais não sei o que era, mas aquilo, quando juntou, encontrou, cruzou, então isso daí, aí sim, promoveu-se o evento, aconteceu o evento da queda da ficha, da queda do orelhão, da queda do posse, da queda da Embratel, da queda do satélite, da queda do universo todo, da consciência no ego daquela pessoa. Mas é uma circunstância. O nome disso é sincronicidade. Basta ler o Jung e um pouquinho do pensamento quântico. Tem pessoas que explicam direitinho o pensamento quântico. É bem interessante dar uma olhada no Google, no YouTube, que a gente acha. Gente explicando bem bacaninha o funcionamento dessa história quântica. Tá? Não vou me estender, a gente até já falou em sincronicidade sobre isso, né? Eu quero me ater aqui à questão da desafinidade e do grau de afinidade. A desafinidade só é um problema quando as pessoas estão interessadas na guerra, na competição. Se você fala, não, mas eu tenho desafinidade com aquela pessoa, não tem um grau saudável de afinidade. Se a pessoa não te respeita, esta pessoa está interessada mesmo em conveniência, estratégia, guerra, máfia e por aí afora. Mas é uma senhora de idade que está falando isso, ela pode não perceber isso. Ela pode não perceber, mas está falando. Uma pessoa muito boa de coração, acredito.
muito boa de coração, mas tem ali o componente do paradigma, dos paradigmas sociais baseados em guerra, que estão ali, né? Estão no automático na cabecinha dela, né? E gente, quero falar sobre a questão do casamento institucional. Casamento, você pode fazer o casamento de um monte de jeito, mas o institucional, aquele que está dentro da instituição social, ele não é nada mais do que isso. Junta duas pessoas e essas duas pessoas vão viver lá o paradigma social. Já falei isso em vários vídeos sobre esse casamento padrão. Eu falo, nos outros vídeos falo de casamento padrão. Eu hoje estou chamando de casamento institucional, que está dentro da instituição social. Não está levando em conta a afinidade. Esse casal não tratou de valores. Não estou falando de valores de dinheiro. Não estou falando, até também é importante falar disso, a posição em relação a isso, a posição dos dois, a fundo. Mas não tratou de valores sociais, porque aí daqui a pouco vem o filho. E quando vem o filho, começa aí tem cunhado, tem sogra, tem mãe que tem o direito de estar na casa para ver o netinho, o primo, o sobrinho e por aí fora a hora que for. Eu estou exagerando um pouco para um nível de consciência mais elevado, é um exagero isso, porque isso não acontece desse jeito. Agora, para determinados níveis de consciência e para aquelas pessoas que a gente costuma chamar de estrupícias, pessoas que não têm a menor noção, que são invasivas, que são arrogantes, e não são poucas, então aí, né, isso acontece mesmo. E o casal não parou para pensar, escuta, como nós vamos agir nesse caso? Porque isso já é uma saúde, né? Como nós vamos agir, porque em geral assim, não, mas eu não admito tal coisa, e a mulher, não, eu também não, já não admito tal outra coisa, porque aí começa a competição, a guerra, instala a guerra ali, aí pronto. Aí é o caos, aí nossa, aí é a tal da família padrão, família de guerra, né? Então, o casamento institucional nada mais é do que uma tremenda, no geral, porque não é só o convívio do casal, é desse monte de agregados que tem, é uma promiscuidade absurda. Porque esse pessoal está em estado de praga biológica, tá? Nós estamos em estado de praga biológica. É todo mundo guerreando. Você encontra tribos em que o pessoal vive dentro de uma oca grande ali, a família toda, e não tem briga. Tem regras, mas ninguém está oprimido ali. Tudo que é necessidade que essas pessoas têm, de dizer sim, de dizer não, isso tudo é possível. Tem limite, mas não tem opressão. Não tem competição, aquela competição destrutiva. Em algumas tribos tem. Não estou me referindo àquelas tribos em que não tem. Aquelas tribos que são colaboracionistas, são generosas, cooperativistas, amorosas e afetuosas, que isso compõe a nossa vocação biológica no que se refere ao comportamento, no meu entender, tendo consultado vários biólogos sobre isso. Tem gente que discorda, eu respeito, mas sinto mais do que vejo, sinto desta forma, né? Então, gente, existem tribos que são competitivas, tem tribos que não. A tendência da gente, quanto mais saudável o convívio, menos conflito. É porque a tribo não está tanto em estado de praga biológica quanto nós estamos. Aliás, eles estão bem menos, de um modo geral. Quanto maior o estado de praga biológica em que está uma espécie, maior a contenda, maior a briga. E aí, no caso, maior o desrespeito em relação às características de algo único de uma pessoa, de outra pessoa e por aí fora, não é? Gente, e para finalizar, eu quero dizer aqui o seguinte: é interessante para a gente conseguir conviver com a gente mesmo e com os outros, nesse estado de praga biológica em que a gente é forçado a convívios, é intimado a convívios, forçado ou intimado a convívios, lembrar que a gente tem a possibilidade sempre de dizer não. Tudo é adaptável. Você pode dar um jeito em tudo, um jeito não linear, mas você pode dar o seu jeito.
Eu dei esse exemplo da festa, que você não vai na festa da bisavó, porque lá estarão pessoas com quem você tem um alto grau de desafinidade. Não vá mesmo. Vai no outro dia. E você vê a avó e fica lá conversando com ela. Num dia, no momento que o pessoal está todo trabalhando, você dá um jeitinho de ficar lá, de mãozinha dada com a sua bisavó, fofinha, conversando com ela, batendo papinho gostoso, né? Tem saída. É questão da gente colocar a cabeça nessa direção. Você não entender, não se culpar por não participar daquilo que o social chama de confraternização, de comunhão. Porque a confraternização da guerra é comunhão de detritos emocionais, na maioria dos casos. Tem festa que é uma beleza, gente. Eu não estou me referindo a essas. Tem festa que é uma maravilha. Tem festa que a gente sai de lá melhor do que quando chegou. Onde tem dança, onde tem alegria, está todo mundo numa vibe gostosa, não tem competição. As pessoas bebem numa medida saudável. Né? Existe, é raro, mas existe. Então não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo àquilo que eu vejo como maioria. Posso até estar equivocado, que não é a maioria, mas acontece bastante. E por acontecer bastante, já vale a gente falar do assunto aqui. Estou me referindo aos convívios promíscuos, com alto grau de diferença de consciência, de pouca noção de respeito ao espaço pessoal do outro, de pouca educação, trato. As pessoas não aprenderam a se tratarem, a tratar o próximo semelhante. As pessoas não estão focadas em tirar das outras pessoas o melhor delas. Essas pessoas não estão focadas em dar o melhor delas. Na maioria dos casos, as pessoas estão aproveitando situações para extravasarem ódios, mágoas, ressentimentos, instintos de vingança, né, através da bebida, ou mesmo quem não bebe também, mas está ali aproveitando para extravasar uma agressividade, uma destrutividade que não tem outra opção. Não meditaram, não tem essa consciência, tem essa percepção. Né? Então, gente, você tem a opção, sim. Você tem a opção. Você tem esse direito, embora a sociedade, a lei te dá esse direito. Pelo menos a lei não te tira esse direito. Mas a sociedade, no excesso de superego repressor, ela te cobra e te tira esse direito. Como é que ela te tira? Te constrangendo e te punindo, mas aí você tem que estar à parte. Muitas pessoas diriam, está acima da punição. Não digo acima, mas está à parte. Porque você está na consciência amorosa. E você segue a afinidade, você comunica. Quando dá para comunicar, você comunica. Quando não dá para comunicar, não dá para comunicar. Você não fala nada, simplesmente você não vai. Eu sou até a favor, dependendo do nível de consciência, dar uma desculpa leve, não vá. Tem casos que a pessoa que está lá fazendo intimação, ela é conversável, ela tem empatia, às vezes não tem empatia nenhuma. Então você simplesmente não vai. Se tem alguém que você ama ali, dá um jeito de encontrar a pessoa que você ama ali, aquele parente e tal, convida para o almoço, para fazer um passeio, para um cinema e tal, e pronto. Né? Às vezes você tem uma vozinha, um vozinho que você gosta demais, sente falta, convida o vozinho para almoçar, leva o vozinho para passear, né? Vai passear com ele para lá e para cá, conversar, trocar o afeto, a energia afetuosa, gostosa com ele. Fora do ambiente lesivo, vamos dizer assim. Desafinidade, gente, não tem cura, porque não é doença. A sociedade vê como uma doença. Você tem que se curar dessa mania de ficar se afastando das pessoas só porque não tem afinidade. O que é isso? Você está doente, você tem que se tratar. Não, ao contrário. Ao contrário, a sociedade está doente. Se você está no movimento de você viver a sua saúde, de você conviver respeitosamente com as pessoas, você fica longe das pessoas para tratá-las melhor. A sociedade não vê isso, porque a sociedade está voltada em máfia, em guerra, facção, cartel, é outro pensamento. Você está focado no afeto, você está focado no amor. Então você vai ver o melhor jeito de ter uma relação afetuosa com aquela pessoa, com aquelas pessoas. Então desafinidade não tem cura porque não é uma doença.
Não era nem para ser um problema a desafinidade, porque na excelência as pessoas mantêm a distância saudável com bons sentimentos. Gente, eu não preciso repetir aqui, mas eu gosto de repetir. A postura diante de qualquer imposição, coerção, coação, direta ou indireta, sutil ou não sutil, velada, aquela coação que vem através de chantagem, de jogo que as pessoas fazem entre as pessoas, de forma de te deixar numa situação delicada, a interação diante disso, ela precisa ser, antes de mais nada, tomada desde o seu centro. Se a pessoa te colocou ali numa situação que você não tem saída, não, isso não tem saída, eu vou ter que pagar um mico, ou vou pagar o mico de ir, ou vou pagar o mico de não ir. Tem saída, você tem um jeito de não pagar o mico. Mas você vai tomar essa decisão em estado meditativo. Porque a intuição vai falar, não é o seu ego que vai resolver, não. Esse não aí, quem vai dar a intuição de como falar o não, não é o seu ego. Não procure no ego a resposta, porque ele vai reagir. Ele vai dar um jeito de dar uma alfinetadinha nas pessoas ali. É o silêncio, a leveza, a tranquilidade. Aí você tem intuição para responder e não reagir. Eu quero dar um exemplo maravilhoso sobre resposta em lugar de reatividade. Uma vez colocaram o Cristo numa situação, é muito conhecida essa passagem, eu vou repetir aqui, mas à luz desta percepção da resposta ao invés de reatividade. E colocaram o cara na parede, colocaram o Cristo na parede. Pegaram uma mulher que estava em adultério, que cometeu adultério, e o Moisés falava que essas pessoas deviam ser apedrejadas, né? E o Cristo falava, perdoai a todo mundo, amai os seus inimigos, né? Então eles perceberam, os fariseus, que eram os intelectuais da época, eles perceberam, bom, agora a gente pega o cara, porque se ele negar Moisés, ele está ferrado, ele está se arrogando. Então ninguém podia negar Moisés, né? Então levaram. Isso é muito conhecido. Eu estou repetindo uma história que já foi falada à exaustão, mas eu quero repeti-la à luz de reatividade e resposta. Então levaram a mulher e pelo que conta lá na Bíblia, Jesus estava agachado assim, desenhando com graveto, desenhando na terra, estava lá sossegado, desenhando. E ele nem levantou a cabeça. Os fariseus chegaram, colocaram a adúltera, né, diante dele e falaram, olha, essa mulher foi pega em adultério. Moisés mandou que apedrejássemos. E tu, que dizes? Ou seja, se o Cristo fala apedreja, ele está contradizendo a si próprio. Ele falava do amor, do perdão, né? Se ele dissesse perdoa, deixa para lá, ele estaria contradizendo Moisés. Ou seja, tipo checkmate, né? Para quem conhece xadrez, é o fim do jogo. Encurralou, acabou. Na cabeça dos fariseus era o checkmate. É esse tipo de pensamento, de estratégia, que é usada para constranger você. Porque vê que você tem uma postura saudável, uma postura leve, pacífica, eles querem pegar você, claro. Ó, dorzinha de cotovelo. Dói muito, como é que você ousa ser feliz e não conta pra gente? Você pensa que você vai ficar contradizendo a gente aqui, a gente vai deixar você ser feliz? De jeito nenhum. Nós vamos pegar você. É o pensamento de guerra, é o que fizeram com Cristo. E a resposta do Cristo, você já sabe, né, gente? Ele não levantou a cabeça, segundo está lá na Bíblia, ele continuou desenhando lá e tal, e falou assim, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E não levantou a cabeça, continuou desenhando. Eles foram saindo, um a um, todos eles, os intelectuais, os fariseus, os senhores da lei lá e tal. Você percebe a saída dele? Se ele tivesse ficado com medo, pavor, ele ia começar a fazer, se não faz, não seria o Cristo, né? Não seria uma pessoa iluminada. Ele ia ficar dando um monte de discursos, falando um monte de coisa, não, porque afinal, porque tem que ser, porque não sei o que lá, papapá, papapá, papapá. Não. Ele está o tempo todo na leveza, ele está o tempo todo no amor. Então, gente, quando a gente está no amor, a gente não precisa nem pensar em se defender de uma situação de guerra. Você está no amor. Você tem aquilo que o ego chama de saída, você tem sempre saída. Sempre. Sempre.
Confia. Confia no seu estado meditativo. Medita. Medita e permaneça no estado meditativo. É daí que vem a saída para a sua saúde. Para você perceber os graus de afinidade, como é que você vai conviver com os graus de afinidade. Isso vai te fazer um bem incalculável. Eu cotidianamente vejo pessoas, aqui no meu consultório de coaching, pessoas modificando a vida quando elas têm a percepção que precisa meditar, ou um tanto meditar e permanecer no estado meditativo. A pessoa tem a percepção e aí ela se entrega, e ela se entregando vem a lucidez. Hoje mesmo tive uma cliente aqui que trouxe uma situação de chorar, de ficar comovido, uma situação limítrofe que ela passou, e ela na leveza falou um não, assim, sabe? E foi uma maravilha, coisa que ela não faria 5 meses atrás, de jeito nenhum. Então por isso, gente, eu recomendo, eu rogo até, que tudo isso, que é a percepção da desafinidade, o exercício do não em relação aos convívios com alto grau de desafinidade, o exercício do sim em relação a priorizar convívios com quem você tem um alto grau de afinidade, tudo isso sempre na amorosidade, que isto seja sempre feito com você, mantendo cotidianamente, sistematicamente, a cada momento, o seu foco no afeto.